Oi, gente, tudo bem? Hoje a Vivi, né, me colocou uma questão assim que é um grande desafio, né? Ela colocou a pergunta, na verdade, para ela mesma, né? Qual é o sentido da vida, né? E é uma pergunta muito profunda e até ela me colocou a questão no sentido de que muitas vezes assim a impressão que se dá é que a gente se coloca na posição de guru, assim, de mestre espiritual, né? E na verdade não é nada disso. Os vídeos que a gente posta aqui, tudo que eu falo aqui, né, são as minhas próprias indagações assim pessoais. São as questões aí que ocupam a minha mente no momento, né? Não é a resposta para tudo, é a maneira como eu sinto mesmo essas questões, né? E aí pensando sobre o que a Vivi colocou, né, assim, qual o sentido da vida? E aí ela coloca assim que a impressão que se dá é que a gente vai fazendo, né, as atividades diárias lá, todos os dias de manhã a gente levanta, escova os dentes, né? E aí vai trabalhar, tem aquela rotina e tal. E de fato, assim, eu fiquei pensando que o lance do sentido da vida, né? É muito interessante essa pergunta que ela colocou, porque me fez pensar no seguinte, né? O sentido da vida é para quem, na verdade, né? Porque eu acho que tudo que eu vejo assim, no sentido do que a gente está fazendo aqui, né? A gente está buscando um sentido, ou está, na verdade, sanando a questão da nossa personalidade, de um corpo mesmo, sabe? E aí tudo bem, parece que é muita teoria tudo isso, né? Mas assim, é que a gente parte do princípio que nós somos esse ser físico, né? Então, de fato, assim, é muito interessante, porque a gente procura cada vez mais provar a nossa individualidade, né? Então, cada vez mais a gente procura fazer coisas que provem que nós somos seres individuais, que estamos vivendo uma experiência individual e tudo isso, né? Então, e aí, ao mesmo tempo, se você olha ao seu redor, se você olha para as outras pessoas, você percebe que, na verdade, você está vivendo a mesma vida que elas, essa vida sem sentido, né? E de fato, assim, se for ver, eu fiquei pensando a respeito da questão, e se for ver, assim, a nossa vida, a vida do ser humano, né? É muito sem sentido, porque a partir do momento em que a gente nasce, né? A gente nasce e parece que já começa, o relógio biológico começa já a contar o tempo para nossa morte, né? Então, assim, a gente primeiro precisa, aí tem todas as etapas que a gente acha que precisa cumprir para ser feliz, sei lá, mas quem a gente está tentando fazer feliz? Eu acho que essa que é a questão, né? Se a gente estiver tentando fazer feliz o nosso ser físico, de fato não tem sentido nenhum, porque a gente acorda, né, ou nasce e depois tem que aprender a falar, tem que aprender a andar, tem que aprender a não sei o quê, depois tem que ir para a escola, tem que estudar. Aí estudou, aí precisa encontrar o parceiro ideal. Aí encontrou o parceiro ideal, aí precisa ter filhos, aí tem filho, aí precisa criar o filho até ele ficar maior de idade, né? E aí o filho já saiu de casa e depois ainda não para por aí. Aí você tem que se aposentar, você tem que ter uma aposentadoria tranquila, né? E tá, mas e daí? Isso aí fez quem feliz, né? E assim, ainda, né, nesse intuito, assim, nesse sentido, a gente ainda tem que se alimentar de maneira saudável para manter o corpo saudável, fazer o máximo para não ter doença, para, sabe, fazer o máximo para ter as conquistas financeiras, né? E tudo isso, de fato, assim, é muito sem sentido, né? Então, eu acho até que essa vida aqui, como a Vivi colocou, assim, a impressão que dá é que, de fato, assim, é como se o ego tivesse criado todas essas necessidades físicas para que a gente não olhasse para o que a gente verdadeiramente é, né? E eu não acredito que nós sejamos esse ser físico, esse corpo que precisa ser alimentado, que precisa dormir, que precisa e que isso resume quem eu sou, né? E então nesse sentido sabe, eu sempre fico pensando assim, eu ficava pensando assim, poxa, mas então o sentido da vida é você se alimentar, aí você usa os nutrientes que você necessita, depois o resto você joga fora, no dia seguinte você tem que comer tudo de novo. Não faz o menor sentido mesmo, e parece que a vida fica mesmo sem sentido, né? E sempre tem alguma coisa que precisa ser feita, né? A gente não tem descanso nesse sentido. Sempre existem algumas etapas que precisam ser cumpridas, sejam elas assim etapas mais a longo prazo, no sentido de ter filho e tudo isso,
ou etapas a curto prazo. A gente precisa ir no banheiro, a gente precisa respirar, a gente precisa cuidar da saúde, a gente precisa dormir, precisa, né, comer e tudo isso. É muito complicado. A gente está sempre fugindo do princípio, né, fugindo do conceito de que nós somos uma mente, na verdade, né? Então, eu acredito assim que o sentido dessa vida, na verdade, eu descobri que ela não tem sentido. Eu fiquei pensando nisso, porque não tem mesmo de fato sentido, né? Viver um dia após o outro é tudo a mesma coisa, é o eterno samsara, né? O eterno nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer, né? Aí você morre, aí as pessoas vão lá, fazem o enterro, né? Glorifica lá o seu corpo como se aquele corpo físico pudesse algum dia ter contido o ser que você verdadeiramente é, né? Então, de fato, é realmente tudo sem sentido. Mas, né, eu acho que o sentido mesmo, nós escolhemos, né, estar encarnados porque nós acreditamos que somos um ser físico. Eu também acredito nisso. Né? É muita teoria ainda essa questão de não sou esse ser físico, sou uma mente, é muito assim, é abstrato, tá longe ainda da minha compreensão, né? Mas o que eu quero dizer é que eu acho que o sentido é a gente perceber mesmo que a vida não tem o menor sentido, né? Porque a gente está tentando fazer feliz um ser corpóreo, né? Um ser físico. E não tem fim mesmo, dá o alimento, sai o alimento, dorme, acorda, né? Não tem fim, é o eterno, eterno, eterno samsara. E aí, quando a gente parte do princípio que nós não somos esse corpo físico, que nós somos uma mente, e aí a gente começa a entender que tudo que acontece, para toda ação, precedeu um pensamento, existiu um pensamento que deu origem àquela ação, deu origem àquele sentimento, deu origem a todos os nossos relacionamentos. Talvez a gente comece a perceber que o sentido da vida mesmo seja perdoar as outras pessoas pelo que elas não fizeram, né? Então a impressão que eu tenho é que a gente está o tempo inteiro vivendo aí, tentando se defender dos ataques imaginários que a gente acha que as pessoas têm, porque de fato, se nós somos esse corpo físico, nós somos muito, muito, muito vulneráveis, né? A qualquer momento ele pode acabar, puf, acabou, e daí? E aí qual o sentido mesmo? Né? Você faz tudo isso, você trabalha, ou mesmo que você ajude as pessoas, né? Vamos colocar assim, pessoas grandiosas, como por exemplo Gandhi, a Madre Teresa de Calcutá, né? Jesus Cristo, não é verdade? Se fôssemos só esse corpo físico, qual o sentido da vida, né? Mas aí também eu fico pensando assim, em outro aspecto, por mais que a gente não consiga palpar e sentir essa questão do somos uma mente, tem aquela coisa do assim, do relacionamento que nós temos com as pessoas, né? Que vai além do físico. Isso é uma coisa que dá pra gente compreender, que a gente consegue entender, né? Então, assim, eu acho que o intuito mesmo é, através dos relacionamentos, a gente aprender que nada disso faz sentido, que não faz a menor diferença. Esses dias aconteceu uma coisa muito interessante. Esses dias não, para ser mais precisa, ontem, né? Ontem eu fui buscar comida lá para o almoço, né, para mim e para o meu filho, e eu encontrei uma pessoa que, assim, há muito tempo atrás a gente se desentendeu e tal, enfim, é difícil projetar, falar a ela que não quis mais falar comigo, mas enfim. E faz muito tempo, assim, fazia muito tempo que eu não via essa pessoa, né? E aí eu tava entrando no lugar, ela tava saindo, e eu não reconheci, assim, eu vi que era uma fisionomia conhecida, mas eu não reconheci, eu não vi quem era, assim, eu não como fala, eu não relacionei o rosto à pessoa, né? E aí eu cheguei lá e falei, oi, tudo bem? E aí eu vi que ela não respondeu, baixou a cabeça e foi embora, mas assim, foi questão de segundos, eu me dei conta de quem era, né? Mas aí pra mim, aquilo lá foi muito importante, porque assim, aquilo tudo que aconteceu no passado, tudo aquilo que aconteceu não fazia o menor sentido, né? Ela continuava um ser humano igual, assim, a única diferença entre ela e qualquer pessoa na rua é a questão do passado que a gente traz aqui sempre pro presente, né? E parece que aquilo lá resume, fala quem ela é, mas não, eu não, entende? Ela é uma pessoa, ela é uma ótima mãe, eu tenho certeza que ela é uma ótima esposa, né? E aí o sentido da vida é o quê? É confinar a pessoa dentro daquilo que ela realizou aí nessa vida física. Não é possível que seja isso, né?
Então, assim, essa é uma questão que eu não resolvi para mim mesmo, mas eu acho, assim, que o sentido, a hora que, no momento em que a gente descobre que esse propósito aí que a gente busca nessa vida não faz o menor sentido, é quando a verdadeira busca começa, né? Então, assim, eu só queria trazer essa reflexão, é uma coisa que eu acho que todos vivem, eu inclusive. Não tenho isso resolvido dentro de mim. Como a Vivi disse, não somos mestres, não somos ascensionados, iluminados e nada disso. É só, assim, a questão de promover mesmo uma reflexão, né? Bom, é isso, gente. Obrigada.